escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe, eu conversava com os irmãos hoje no culto da manhã, e eu falava a respeito de uma questão muito comum. O texto diz assim: vocês não me escolheram. É Deus falando conosco através do apóstolo São João. Então João, ele relata um feito, uma conversa de Jesus com os discípulos, onde ele diz assim: olha, vocês não me escolheram. E eu falava de uma experiência que eu tive. Talvez vocês tenham passado por experiências semelhantes ou até mais complexas do que a que eu passei. Aqui, muita gente já passou por uma entrevista para trabalho e foi reprovado na entrevista, não passou. Eu contei, Danilo, que em 86 teríamos Copa do Mundo. E lá em 86, eu com 13 anos de idade, teve como se fosse uma peneira, né? Lá no Atlético, Clube Atlético Piracicabano. Foi um monte de molecada, tudo para jogar bola. Queria jogar bola no Atlético, e eu fui também. Ali eu me candidatei, e eu não sei por que motivo eu fui parar na posição de centroavante. Acho que é que eu tenho cara mesmo de goleador. Só pode ser isso, não deve ser outra coisa. Pois bem, tinha lá acho que 4, 5, 6 times. E todo mundo foi jogando, o pessoal olhando, acompanhando, vendo aquela molecada toda jogando bola, vendo quem ia ficar, quem não ia ficar. No final do exercício lá do treino, o treinador, que eu lembro bem o nome dele, eu lembro bem, se eu encontrar com ele na rua, eu vou falar, que eu estou esperando ele até hoje dar um retorno para mim. Ele fala assim, ó, vocês para cá, você para lá, você para... Ficou um pouquinho para o lado de cá e uma turma para o lado de lá. A turma para o lado de cá, dentro dos quais eu estava. Ele falou assim, ó, vocês, depois da Copa, a gente volta a conversar. E eu estou esperando até hoje. Eu não sei se a Copa de 2000 e não sei o quê. Até hoje ele não falou comigo. Por isso, se eu encontrar com ele na rua, eu falo, viu? Você esqueceu de me chamar para voltar a jogar futebol lá? Enfim, eu me lembrei, quando eu conversava de manhã com os irmãos, desse texto aqui, de escolha, eu me lembrei disso daí. Puxa vida, fui preterido, fui deixado de lado. Outros foram escolhidos em meu lugar. E eu acabei não sendo um jogador de futebol do Clube Atlético Piracicabano naquela época. Mas quantos e quantos já passaram por entrevista de emprego e outra pessoa acabou ocupando o lugar que o irmão, a irmã, tanto sonhava ocupar. E assim por diante, faz parte do dia a dia. E muitas vezes nós ficamos chateados. Muitas vezes nós ficamos tristes, porque nós pensamos assim, bem que eu queria ser a pessoa escolhida, bem que eu queria estar lá, bem que eu queria ser o sortudo, a sortuda, mas acabamos às vezes ficando para depois da Copa, O texto, ele diz para nós assim, ó, a grande diferença é que não é um treinador de futebol. A grande diferença é que não é um homem, que não é uma mulher. A grande diferença é que é o próprio Deus falando conosco. O Deus que criou os céus, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, criou tudo. É o próprio Deus dizendo assim, olha, vocês não me escolheram. E às vezes a gente fala, né? Porque eu escolhi Jesus. Não, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Jesus. A Bíblia diz, a sequência do texto diz assim, ó, eu os escolhi. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Aí, nós vamos com isso, sendo convidado a pensar, puxa vida, às vezes nós ficamos chateados por não sermos escolhidos por A,
por B, C ou D, ficamos tristes, ficamos beiçudos, ficamos às vezes até meio deprimidos, tal, mas nós não valorizamos o ato de ser, ou o fato de sermos escolhidos pelo próprio Deus. Nos chateamos por pessoas não nos escolherem, mas não valorizamos o fato de sermos escolhidos por Deus. E a Bíblia diz isso: vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E é interessante que Deus, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, quando Ele nos separa, eu, por exemplo, não estava apto a fazer parte do grupo de jogadores que foi selecionado. Eu entendo que haviam jogadores que jogavam melhor do que eu, tinham maior facilidade com o futebol do que eu. Ok, tudo bem, sem problema. Talvez numa entrevista seletiva para ocupar uma vaga numa empresa, em algum local de trabalho, ou até em algum curso, pode ter alguém que esteja melhor preparado do que nós. E geralmente tem mais pessoas melhor preparadas do que nós. Tudo bem, até aí está tudo bem, não tem nada demais, não tem nada. Agora, quando é Deus que nos escolhe, quando é Deus que nos separa, que nos chama, Ele não está perguntando qual é o nosso currículo. Aliás, pela ótica de Deus, se nós formos olhar, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pela ótica divina, se formos olhar, quanto, eu vou colocar entre aspas, porque é lógico, a gente respeita as histórias, mas quanto pior for a pessoa, a tendência dela ser mais utilizada por Deus, ela aumenta, ela cresce. É o que a Bíblia diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, Deus Ele escolhe e Ele não fica fazendo beicinho para um ou para outro. Ah, você não, ah, você não, ah, você eu não gostei disso, ah, você eu não gostei daquilo. Ele diz assim: olha, eu estou separando vocês porque eu quero realizar algo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero realizar algo em vocês e através de vocês. Vocês estão sendo escolhidos, vocês estão sendo separados. É um convite, é um chamado, é uma seleção. E é uma seleção que já nos dá a garantia de recebermos respostas através do nosso sim. Não somos obrigados a aceitar o chamado de Deus. Não somos obrigados, mas entendemos que quando aceitamos o chamado de Deus, temos a garantia das respostas sobre as nossas vidas. A palavra, ela nos ensina assim: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Aí cada um, eu vou saber falar da minha história. Já falei aqui não sei quantas vezes, garrafa de pinga, de uísque, de vodka, tinha de tudo lá no meu quarto, no guarda-roupa, caveira, tinha de tudo lá. E Deus ainda assim, Ele me escolheu. Ainda assim Deus me chamou. Ainda assim, Deus olhou para mim e disse assim: ó, você não vai jogar com a 9, você vai jogar com a 10. Aí eu já jogar com a 10. Não, ele falou: venha, pronto, é você. E eu disse sim. E outros tantos, você que está me ouvindo nesse momento, disse sim. Agora, é momento que nós, aqui no Brasil e fora do Brasil, mas vamos falar da nossa realidade aqui no Brasil, aqui em Piracicaba, e mais particularmente aqui no bairro São Jorge. Nós estamos vivendo um momento de retomada. E eu quero acreditar em nome de Jesus que esse momento de retomada será um momento de muitas e muitas respostas na vida de muitas pessoas. Porque eu não sou diferente, eu não sou melhor, mas também não sou pior do que ninguém. Nós vamos olhando e vamos acompanhando as histórias. Nós vemos que nesse tempo, muita gente que estava firme, acabou afastando. Mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas que não estavam tão firmes e tomaram assim um posicionamento, decidiram: não, eu vou voltar para o Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. As pessoas aceitem ou não, Jesus está voltando.
As pessoas gostem ou não, Jesus está voltando. As pessoas queiram ou não, Jesus está voltando. E ele vai levar com ele uma igreja santa, ou seja, uma igreja separada, porque a palavra santo quer dizer separado. Uma igreja que foi escolhida, mas não é apenas que foi escolhida e aceitou ser escolhida. Muitos são os chamados, mas poucos são os que aceitaram o chamado, os que foram os escolhidos, aqueles que aceitaram ser escolhido por Deus. Então, há nesse momento uma grande expectativa da parte de Deus para todos nós, pela aceitação desse chamado. Aí eu quero dizer, não importando quem você seja, não importando seu nome, não importando seu sobrenome, não importando seu CPF, não importando o que é que você tem na sua ficha, no seu currículo, não importando, porque o Deus que criou os céus, a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, está falando com você na noite de hoje e está dizendo assim: olha, eu estou escolhendo você para que você possa dar muito fruto. Está escrito na Bíblia, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz, para irem e darem fruto. Aí, quando nós falamos de fruto, e como nós estamos vivendo um tempo de retomada, nós vamos falar muito disso aqui. De fruto nós vamos conversar debaixo de 3 vertentes. Primeira delas, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de posicionamento no dia a dia. Se era briguento, agora não é mais briguento. Se era mentiroso, agora deixa de ser mentiroso. Se era aquela pessoa que só fazia coisa errada, a partir do momento em que escolhem, que aceita o chamado divino, passa a ser transformado e a fazer as coisas certas. Mudança de comportamento, obras, boas obras, não aquela obra que a pessoa faz para ganhar um like. Então a pessoa faz uma boa obra, aí ela chama o outro e fala: vamos fazer aqui para nós ganhar um like. Não é obra para ganhar like, é obra para glorificar a obra de Deus na nossa vida. A obra de Deus na nossa vida. Ainda hoje, eu conversava com uma família, e nós estávamos conversando sobre algumas questões relacionadas aos símbolos e à importância dos símbolos na Bíblia. E eu disse assim, eu não coloquei aliança para casar. Eu coloquei aliança porque eu casei. Aliança a gente mostra a partir do momento em que nós tomamos decisões. Eu não batizo para ser salvo. Eu sou salvo. Por isso eu passo pelas águas. Eu não faço obras para ser salvo. Eu sou salvo. Por isso eu faço obras. É a mudança do entendimento, é a mudança do comportamento. Então Deus, ele diz assim, olha, eu escolhi vocês para vocês darem fruto. Que tipo de fruto, pastor? Primeiro deles, mudança de... Não que um seja mais importante que o outro, porque um pode acontecer antes que o outro. Mas os 3 que eu vou citar são importantes. Mudança de vida, de comportamento, de postura. Segundo, boas obras. Poder colocar a vida à disposição de muitas outras pessoas que queiram ser ajudadas, né? Porque tem muita gente querendo ser ajudada, tem muita gente precisando ser ajudada, e nós temos condições de ajudar muitas pessoas. E aí, a terceira questão são as almas. Eu compartilhei de manhã, eu imagino que vocês tenham ouvido já falar, durante muito tempo eu cresci perto da agronomia. Eu nasci e cresci no bairro São Dimas. E ali era muito falado sobre trabalhar na agronomia. Era muito falado a respeito disso. E eu pensava, puxa vida, acho que é legal trabalhar lá, né? Salário é bom, não sei hoje, eu imagino que continue sendo bom. Salário é bom, aposenta ganhando um bom salário, não tem perigo de ser demitido, e o serviço é um serviço tranquilo, tal. Mas
Deus permitiu que fosse diferente. Eu nunca fui trabalhar na agronomia. Cheguei a prestar um ou outro serviço lá, mas não fui efetivado lá. Você tem feito serviços lá, né? Como terceiro, mas tem. Pode falar melhor disso do que eu até. Um outro lugar que eu ouvi muito bem falar, e a gente vai construindo essas ideias assim, vai crescendo e vai construindo as ideias. É Caterpillar do Brasil. Nós temos aqui alguns irmãos que congregam conosco, que trabalham lá, inclusive. Sempre ouvi falar bem da Caterpillar, pagam bom salário. Hoje tem outras boas empresas, mas na época eu tinha 13, 14, 15, 16 anos, eu vou fazer 47, quer dizer, há 30 anos atrás, mais ou menos, eram empresas que eram muito bem faladas. Então você vai pensando, por que queria estar lá? Porque quem estava lá falava bem. Porque quem estava lá exaltava a empresa. Porque quem estava lá valorizava a empresa. Chegava final de ano, o pessoal tinha a festividade, a família era presenteada, até teve a época só que mudou tanto de nome que eu não vou saber falar, empresa Monte Alegre, depois veio a IPP, Simão e assim por diante, onde fechava o ano, o pessoal ia com a família, a criançada voltava com os presentes, era uma coisa assim, que quem trabalhava no lugar, Danilão, quem trabalhava no lugar, e eu estou sabendo já, viu? Danilão foi promovido. Quem trabalhava no lugar falava muito bem da empresa. Muito bem. É disso que Deus está falando conosco aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu estou escolhendo vocês para vocês darem fruto. Quais são os frutos? Mudança de comportamento, boas obras, gerar almas. E gerar almas é uma coisa que não é fácil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não ia falar para nós fazermos. Ele ia dizer, deixa que isso daí eu faço. Vocês seguem arrancando a pedra. E é o que nós temos feito. O possível somos nós que fazemos, mas o impossível é Deus quem faz. Agora, dentro do possível e dentro do contexto da conversa de hoje, Deus fala conosco assim, vá, dá fruto. Fruto é alma. Eu falar do lugar aonde eu congrego. Eu falar bem da igreja onde eu congrego. Do lugar onde Deus tem me alimentado. Nós nos propusemos a estar durante todo o tempo, enquanto houvesse o isolamento, transmitindo uma mensagem de fé. E todo dia foi assim, da metade do tempo para frente, colocamos mais um período de oração. Quer dizer, qual que é a ideia, qual que é a intenção? Ajudar os irmãos de alguma maneira. Contribuir de alguma forma para que ninguém fique no meio do caminho. Ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a assistir, mas aquele que quiser ouvir, aquele que quiser assistir, aquele que quiser participar, com toda certeza terá a vida espiritual fortalecida, edificada, não temos dúvida a respeito disso. Por quê? Porque o texto, ele nos chama para isso. Estando nós dentro do templo, ou estando nós isolados, distanciados por questão de uma regra, de uma norma, de um decreto e assim por diante. Não, a Bíblia não diz, vai e dê fruto quando você estiver dentro do templo. A Bíblia diz, vai e dê fruto. Dê fruto. A fim de que tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, lhe seja concedido. Nós vemos que Deus, Ele nos separa, Ele nos chama para frutificarmos. Mas a nossa frutificação, ela tem um porquê. Lógico que quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos com orgulho, igual eu dizia, do pessoal que trabalhava na IPP, na Caterpillar, na Mausa, na Dedini, na agronomia. Já ouvi por vezes o Vanderlei valorizando a Guarda Mirim.
E outros tanto que frequentaram a Guarda Mirim, valorizando, incentivando. Olha, é legal, se você puder fazer, vai ser bom, vai contribuir. Porque quando você valoriza as pessoas que estão te ouvindo e te vendo, elas passam a olhar para aquilo, ou para aquele lugar, ou para aquela pessoa, com outros olhos. Com outros olhos. Por isso Deus está falando conosco na noite de hoje. É hora de nós iniciarmos uma retomada, e nessa retomada vem uma promessa de respostas de orações. Tudo está escrito na Bíblia, ó, a fim de que lhes conceda aquilo que vocês pedirem em meu nome. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos vontades, desejos. Há algum tempo atrás, o Tom havia me falado: pastor, estou querendo comprar um pedaço de terra assim e tal, quero virar fazendeiro. Tom, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Conversamos sobre isso faz, não sei, um mês atrás talvez, mais ou menos. Hoje nós estivemos derramando óleo no lugar. Por quê? Se ele pode sonhar, Deus pode realizar. Mas não é só o desejo do coração dele. É o meu, é o seu, é o nosso desejo do coração. Deus pode realizar. E a realização dos sonhos está atrelada, amarrada, condicionada à obediência, à prática da palavra de Deus. A salvação não. Salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obra para que ninguém se glorie. Salvação é de graça, mas a realização dos sonhos, ela tem um preço para ser pago. E esse preço, não sei o que você pensa, mas esse preço, na minha opinião, não é um preço alto. Não é um preço caro que nós pagamos para ter a realização dos nossos sonhos. É aceitarmos a palavra de Deus em nossa vida, passando pelo processo de mudança, de transformação. Passarmos a nos movimentar para fazermos aquilo que é positivo. Volto a falar do Tom mais uma vez. Havíamos conversado com ele, mas não foi com ele apenas que eu conversei com outras pessoas, e vai chegando a hora de nós retomarmos atividades, inclusive de cunho social, aonde nós vamos nos envolver com o projeto Timóteo, que é o futebol para as crianças, que é realizado na igreja, através da igreja sede. Nossa igreja aqui vai realizar esse projeto. Já conversei com o Tom, mas já conversei com outras pessoas, e tem mais pessoas para conversar, para nos ajudar, ocupando os campos de futebol. Temos aqui no Vitória, temos aqui no Santo Antônio, temos aqui no Planalto, Paineiras, lugares específicos, lugares-chave, outras atividades, que vamos precisar de pessoas que têm uma intenção: glorificar a Jesus através das boas obras. Não fazer boas obras para ser salvo, mas fazer boas obras porque é um salvo, porque é um chamado, porque é um escolhido. E assim, outros tantos desejos que o irmão, a irmã tem, vão se tornando realidade. É o desejo, é o sonho de ver o marido convertido, a esposa convertida, o filho convertido, a filha convertida, aquele familiar que tem algum tipo de enfermidade sendo curado, sendo liberto, aquela pessoa que tem dificuldade, aquela pessoa perturbada sendo liberta, aquela pessoa que tem o sonho da casa própria, comprando a sua casa própria, aquela pessoa que tem o sonho de fazer uma viagem, a viagem dos sonhos, realizar a viagem dos sonhos. São tantos os sonhos, e a Bíblia, ela ensina para nós: vocês frutificam, e o fruto de vocês deve permanecer. Não é aquele fruto que você trabalha para que ele seja gerado e logo ele fique para trás. Não, são frutos que permanecem, que geram em nossa vida realização de sonhos. Eu quero orar com você e orar por você na noite de hoje. Quero orar debaixo de algumas perspectivas. Primeiro,
se você não entendeu ainda, talvez você foi rejeitado por um, rejeitado por outro, por outra, talvez você foi como eu, rejeitado em algum momento da sua vida, em alguma questão. Quero orar para que você entenda, Deus não te rejeitou, Deus está te escolhendo, Deus está te chamando para uma grande obra. Outra coisa importante, Ele está te chamando para uma grande obra, e essa grande obra, ela é realizada através da capacitação que Ele mesmo vai nos dar. Nós seremos treinados, nós vamos aprender com Ele, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ensinar. Não tem jeito de nós ficarmos perdidos, nós vamos nos achando em Cristo e através de Cristo. E para finalizar, o nosso fruto não será fruto temporão, não será fruto que vai cair, será fruto que vai permanecer, para que a nossa vida seja uma vida de grandes realizações. Não porque nós somos bons, porque nós não somos bons. Bom é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por todos esses irmãos. Oro, Pai, por todas essas pessoas que me ouvem. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, Tu nos conhece. Tu sabe, Deus, das nossas dificuldades, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, quantas pessoas já passaram por aquilo que eu passei. Eu passei, não foi uma, não foi duas vezes, foram mais de 2 vezes, onde eu queria tal coisa, tal lugar e assim por diante, e alguém foi escolhido em meu lugar. Teve momentos que eu fiquei triste, teve momentos que eu fiquei sem entender, mas no passar dos dias eu fui entendendo. O tempo todo o Senhor estava no controle da minha vida, e a escolha do Senhor por mim, ela foi exatamente para que os meus sonhos pudessem se tornar realidade. Porque hoje eu oro, eu peço, eu busco, eu bato, a porta se abre, eu recebo, e eu entendi que não é porque sou bom, porque eu não sou bom, mas é o Senhor que é bom e habita em mim. Assim eu oro por todos que me ouvem nesse momento. Oro para que eles entendam que o Senhor os está chamando. O Senhor os está designando para uma grande obra. Há uma grande obra a ser realizada. E o Senhor conta conosco. Nós seremos treinados, nós aprenderemos, nós seremos ministrados. E os nossos frutos, eles permanecerão. Não serão frutos que serão temporâneos, não. Serão frutos permanentes. Frutos que vão gerar outro fruto, que vão gerar outro fruto, e assim por diante. Eu oro por todos e peço a Deus, em nome de Jesus, que comece, a partir de hoje, a ser levantado um grupo de homens e mulheres dispostos a ser usados pelo Senhor de uma maneira tremenda, mas que esse ser usado pelo Senhor seja na vida deles o sim, para que tudo aquilo que eles sonharem possa se tornar realidade. Faço essa oração em nome do Senhor Jesus. E você que recebe a palavra, você que recebe a oração, diz amém, diz graças a Deus.